Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para falar desse Deus que é soberano, que é supremo, que é maravilhoso. E nós sabemos o tamanho da responsabilidade que é estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Então eu gostaria, sem demora, pedir a você que abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Nós iremos ler do 11 ao 14, parte A. O tema da nossa mensagem desta manhã é: o controle é de Deus. Diga assim comigo: o controle é de Deus. Agora diga para você mesmo. Diga para você mesmo, você conversando com você mesmo, dizendo assim, como eu vou dizer agora, Bárbara, o controle é de Deus. Você disse o seu nome? Então diga o seu nome, Bárbara, o controle é de Deus. Porque você precisa dizer isso para a sua alma, você precisa dizer isso para dentro de você, para você entender, compreender, assimilar que o controle é de Deus. Amém? Jeremias 29, a partir do versículo 11, está escrito: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que assim como o Senhor ministrou ao meu coração, assim como o Senhor falou ao meu coração sobre esta palavra, eu te peço agora em nome de Jesus, ministra o que o Senhor quer, como o Senhor quer, da forma que o Senhor sabe que toca os corações. Vai agora de encontro a cada um que vai ouvir esta mensagem. Abre o entendimento, dá o discernimento do teu Espírito Santo e os convence segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em o nome de Jesus, amém. O controle é de Deus. A experiência do exílio é traumática e aterrorizante. Nosso senso de quem somos é determinado pelo lugar em que estamos e pelas pessoas com quem estamos. Quando as coisas mudam de modo violento e abrupto, começamos a nos questionar, perguntar: quem realmente somos? A maneira pela qual estamos acostumados a encontrar significados e sentido desaparecem. Quando a primeira onda de emoções recua, somos deixados como uma concha largada na vasta extensão de uma praia, em lugar desconhecido, com um sentimento de que nada tem sentido. Nos sentimos perdidos do eixo. Muitos de nós nos sentimos assim. Muitos de nós estão se sentindo assim. Vivíamos numa decorrência de vida natural, numa corrida contra o tempo, e de repente tudo para. De repente somos parados pelo Senhor para vivermos um novo tempo. Agora vamos compreender o texto que nós lemos, tá certo? Esse texto que acabamos de ler em Jeremias é parte de uma carta que Deus mandou Jeremias escrever para os sobreviventes do povo de Israel. A carta de consolo e de exortação e amor. Este era o motivo da carta. Motivo de consolo, de exortação e amor. Nesta manhã, Deus escreve esta carta também para mim e para você, que somos sobreviventes nesta terra. Esta carta é para mim e para você. Judá, o reino do sul, por sua vez, agora levado para o eixo da Babilônia, no ano 587 a.C., o povo havia sido desraigado da terra, de sua terra natal. A terra que lhe fora prometida, que eles tinham recebido e na qual a sua identidade como povo de Deus tinha sido forjada. Já não existia mais. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico, depois de haver desobedecido ao Senhor, não dando ouvido à sua voz através do profeta Jeremias, que alertava
para o iminente ataque dos babilônicos e para o perigo que eles corriam. De todo o povo de Israel, sobraram cativos apenas 4.600 pessoas. Está em Jeremias, capítulo 52, 28 a 30. O povo estava em terra estranha. Muitos haviam se perdido, eram escravos, estavam debaixo de jugo opressores, desesperançosos, desiludidos. O exílio de Israel foi uma forma violenta e extrema daquilo que todos experimentamos de tempos em tempos. O significado essencial de exílio é que somos afastados do lar. O exílio é uma experiência de deslocamento. Tudo fica fora do lugar, nada se encaixa. As experiências internas de exílio podem acontecer até mesmo se nos mudarmos da rua onde moramos. Quantos de nós nascemos, fomos criados em um ambiente, em uma certa rua, uma certa casa, e de repente os nossos pais têm que mudar de uma casa para outra. Então é como se fosse um exílio. Você é retirado de todo o contexto que você vive, de tudo que você está habitualmente acostumado para viver em uma terra diferente, em uma rua diferente, com amigos diferentes, novos encaixes. Somos exilados desde o útero de nossas mães. É aí que se inicia a vida, em condições estranhas e duras. Estamos muito bem acomodados no nosso útero, no nosso local, que é o útero das nossas mães, no útero materno. E chega a hora de subirmos mais um degrau, que a princípio é necessário. Que degrau é esse? Nós temos que sair de dentro do ventre das nossas mães para vir ao mundo natural, para fazer parte de um novo tempo, de uma nova situação, que a princípio é muito necessário. Aí vem uma nova adaptação, novas descobertas, parece tudo fora do lugar, até nos reencontrarmos e nos adaptarmos. Essa mudança, ela é brusca tanto para o bebê que está no ventre, como para os pais que estão se adaptando a um novo tempo. E quando pensamos que estamos acomodados, quando pensamos que estamos bem instalados, somos retirados para outro estado. E agora precisamos ir à escola. E muitos demoram para se adaptarem. Temos que sobreviver no incerto até chegarmos à compreensão do nosso próprio caminho. São processos. A gente sai do útero, a gente começa a se adaptar a uma nova vida. Se a gente for esmiuçar bem direitinho, tem a caminhada que começamos a andar, caímos até aprendermos a andar. Depois que começamos a andar, queremos correr. Depois que corremos, queremos já ser independente, fazer as coisas do nosso modo, ter as nossas próprias escolhas. E temos os pais para estar nos conduzindo a cada fase. Mas quando chega a hora de irmos à escola, muitas das crianças precisam que os seus pais estejam lá alguns dias se adaptando, porque muitas escolas, elas preparam o ambiente para poder aquela criança se adaptar a um novo tempo, onde vai ter um convívio diferente, vai conhecer outras pessoas, vai ter um novo ambiente, mas são exílios que precisam ser atravessados, porque senão nós não crescemos, nós não seremos transformados. Depois da escola vem o trabalho, quando começamos a trabalhar fora, que começamos a se adaptar a um novo tempo. Depois vem o casamento, vem a nova família, vem os novos costumes. Tudo isso faz parte para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Só que nesse contexto que estamos falando, Judá e o Reino Sul havia sido levado cativo, levado prisioneiro. Eles não estavam só atravessando para uma adaptação e uma mudança. Eles estavam como prisioneiros para o exílio da Babilônia.
E o povo tinha sido desarraigado de sua terra natal, de seus costumes, de suas práticas, de suas crenças. Estavam tristes, desanimados e desesperançosos. Talvez eles até estivessem pensando, agora esse é um pensamento particular meu, é um pensamento meu, como eram desafortunados, como viviam agora miseravelmente e estavam lamentando a sua própria sorte. Contudo, Deus não vê a nossa vida do plano humano. Ele não enxerga no mesmo ângulo que eu e você enxergamos. O ângulo de Deus vê as coisas é muito mais à frente do que você pode imaginar. Você vê o agora, você vê esse momento que nós estamos vivendo. Deus está vendo daqui a alguns anos à frente. Deus está olhando para você e vendo o seu futuro e vendo uma nova realidade. Ele é Deus. Ele não pensa como você. Os pensamentos dele é mais alto do que o seu. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: eu os levei. Ou em outra versão diz, fiz transportar. Versos 4 de Jeremias 29 diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Que eu quem? Deus. No 14 também diz a mesma coisa, ó. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei. Quem levou? O Senhor. Esse texto nos mostra, esses dois versículos nos mostram que quem nos levou, quem os levou para o exílio foi o próprio Deus. Ele deixa isso bem claro quando diz, eu os deportei. Ou em outras versões, fiz transportar. Alguém pode estar pensando, que Deus cruel é esse que levou o seu próprio povo para a escravidão? Contudo, a visão dele para tudo isso é diferente. Te tirei da morte em Jerusalém para a vida na Babilônia. Te tirei para a vida, para recomeçar meu povo, para dar continuidade ao meu plano de salvação para a humanidade. Está em Mateus capítulo 1, versículo 11 e 12. Isso aqui é para você anotar e depois verificar na sua Bíblia, viu? A ótica de Deus não é a nossa. Deus vê de uma forma e nós vemos de outra. Deus é imutável. Lembra de José? Quem era José? Era um filho muito amado, muito paparicado pelo seu pai e gerado de um grande amor de José com sua mãe. Quem José se tornou? José se tornou o governador do Egito. José se tornou o homem que Deus queria usar para proteger a sua família contra a fome. E não só proteger a sua família, como salvar toda uma nação da fome. Mas o que José passou para ser quem Deus queria que ele fosse? José, ele foi enterrado, encarcerado, escravizado, preso, perseguido, humilhado, para depois ser empossado. Mas quem levou José a passar por tudo isso? Foi os ciúmes dos seus irmãos? Foi a imprudência dos seus irmãos? Foi o egoísmo deles? Não, foi o Senhor que estava o preparando para uma obra excelente. Nós não temos a capacidade de entender os projetos de Deus. Nós podemos até fazer uma pequena dimensão, mas os planos de Deus, eles são muito maiores do que os seus. E o final dos planos dele vai dar o fim que você deseja, se você estiver ligado com Deus e conectado com o Senhor. Se você estiver disposto a entender que o projeto deles são maiores do que o nosso. Quem não passa pelo processo, ou melhor, quem não aceita o processo, não pode chegar ao pódio. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que elas começam a passar pelo processo, mas elas não aceitam a condição que elas estão hoje. Elas começam a negar o que estão vivendo, ou então a fugir da realidade que estão vivendo. E Deus diz para mim e para você hoje que pare de fugir. Viva agora como Ele quer que você viva. Busque a Ele para compreender quais são os objetivos dEle com você nesse processo. Porque enquanto você não aprender, meu irmão e minha irmã, você não vai poder sair do processo. Você não vai chegar ao pódio. Você não vai alcançar os seus objetivos. Você não vai chegar aonde você pensa que quer chegar.
Talvez seja bom o que você esteja planejando para você, mas eu quero te dizer que os planos do Senhor são mais altos do que os seus, que os objetivos de Deus são mais altos do que os seus. O plano de Deus para José era proteger a sua família, era livrar a sua família da fome, era proteger uma nação, era fazer que uma nação reconhecesse a ele através da vida de José, era fazer de José um homem compreensivo, um homem amoroso, um homem fiel, um homem obediente. Ele foi provado, mas ele foi aprovado. E será que se hoje nós estivéssemos de frente ao Senhor, prestando conta de tudo que estamos praticando, nós seríamos aprovados? Nós estaríamos aprovados? Nós já estamos prontos para entrar na outra fase? Segundo ponto, vivam intensamente. Versículos 5 e 7 do capítulo 29 de Jeremias está escrito. Olha o 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. O 7 diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que eu aprendo aqui? Deus diz através da carta de Jeremias: construam casa e se estabeleçam. Vocês não estão acampados. Esta é a casa de vocês. Pode não ser o lugar favorito de vocês, pode não estar do jeito que você queria, pode não ser como você sonha, como você deseja, mas é o lugar que eu te coloquei. Edifiquem fundamentos, construam-os, desenvolvam o melhor ambiente para viver, o melhor que puderem. Se vocês limitarem a ficar sentados por aí lamentando por Jerusalém, a vida de vocês será sem sentido e vazia. Disse Jeremias ao povo: entre no ritmo das estações. Tornem-se uma parte produtiva da economia e do lugar. Glória a Deus, aleluias. Casem-se e tenham filho. Busquem a paz. Não vivam como a cultura deste mundo, mas como a cultura de Deus, como a cultura que Deus te ensinou. Orem e busque o centro no qual a vontade de Deus está sendo executada e trabalhem a partir desse centro. Agora eu vou fazer uma aplicação dessa palavra para a minha vida e para a sua vida, tá certo? Deus está nos despertando, está nos dizendo para que possamos viver plenamente, viver intensamente. Claro que nós somos peregrinos, estamos de passagem nessa terra, mas nesse momento o lugar que você está é o lugar que Deus quer produzir através da sua vida. Deus quer que você transforme o seu ambiente num ambiente mais gostoso, um ambiente mais alegre. Isso não depende de A, B ou C, depende de você. Mas você pode dizer assim para mim, muitas vezes você acorda e está toda animada para iniciar um dia, para começar um momento todo especial com Deus. Um momento você diz assim, hoje eu vou viver daquele jeito, hoje nada vai me tocar, nada vai me tirar do centro da vontade dele. Hoje eu vou estar mesmo bala, toda feliz e alegre. Aí começa, é um filho que tira você do sério, é uma matéria da escola que você não conseguiu alcançar, é um marido que não compreende, ou uma esposa que começa uma cobrança. Mas eu quero te dizer que depende é de você, não é do seu filho, não é do seu marido, não é do seu vizinho, não é do seu amigo, é de você. Deus está falando comigo e com você para que você pare, olhe ao seu redor, seja grato a Deus. Esses impedimentos, esses empecilhos que acontecem no seu dia, é para que você seja aperfeiçoado por Ele. É que você olhe para essas coisas e possa acreditar que tudo isso é para que você seja uma pessoa melhor. É para que você possa estar exercitando a sua fé. É muito fácil eu simplesmente dizer que vou ter um dia maravilhoso, um dia diferente e não ter nenhum problema durante o dia. Assim é muito fácil. Ou então você mora só e não tem problema nenhum? Tem sim, tem, porque tem vezes que você se sente só, tem vezes que você quer uma companhia, tem vezes que você está angustiado querendo conversar. Mas qual é a ótica que você está vendo a vida que você está vivendo? O que você tem feito para mudar a vida que você está vivendo? Ou você está à mercê, sentando, conversando, jogando conversa fora? É momento de buscar a Deus, é momento de se conectar com Ele e pedir a Ele o
entendimento do que Ele quer fazer na sua vida nesse tempo, nesse momento. Deus está fazendo coisas novas. Se você não conseguiu ver ainda, é porque você não está olhando direito. Se você não conseguiu entender ainda, é porque você não tem buscado o Senhor conforme Ele quer que você busque. Deus está despertando para que você viva uma vida honrada a Ele, independente do lugar, independente das circunstâncias, independente do que você esteja passando. Agradeça a Ele. Você não é a mesma pessoa. Deus mudou a sua vida, Deus está mudando a sua vida e ainda não terminou. Deus ainda não deu a última palavra, e a última palavra quem dá é Ele. Tudo está sob o controle dEle. Você tem vivido intensamente com responsabilidades? Quando você sai de casa, para as pessoas que convivem com você, é um pesar ou é um alívio? Quando você chega, é uma alegria ou é um peso? Eu gosto muito de brincar e de sorrir. Meu marido costuma dizer que eu sorrio demais, mas tudo eu faço uma brincadeira dentro de casa, porque eu já compreendi que a alegria do Senhor é a minha força. Então acontece coisas desagradáveis, palavras que não gostamos de ouvir, mas eu tenho uma escolha. Ou eu escolho pegar aquela palavra, levar cativo a Cristo e dizer: Senhor, será que eu estou fazendo desse jeito? Será que eu estou falhando aqui? Então eu não estou, eu estou fazendo direitinho, o Senhor está me ensinando e eu estou compreendendo, só que não conseguiram compreender ainda? Então amém, eu vou continuar que uma hora o teu Espírito Santo vai convencer e vai mudar essa situação. Mas por enquanto eu vou continuar em obediência e vou ver com os teus olhos e não com os meus olhos. E isso não vai ser o motivo de estragar o meu dia ou de mudar a situação que eu estou vivendo. Mas eu vou sim continuar fazendo conforme o Senhor tem me orientado. Mas também, se você vê que aquilo que você está fazendo não condiz com o que é para ser e a chamada de atenção realmente tem um fundo de verdade, então para. Seja humilde o suficiente para reconhecer que foi uma das coisas que foram vistas ontem no nosso estudo de mulheres, porque eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para vocês que verdadeiramente Deus tem usado esse canal de WhatsApp na nossa igreja com as mulheres de uma forma maravilhosa. Ontem nós tivemos um estudo, quem ministrou a palavra ontem foi a Dora, e como eu fiquei feliz em ver aquele momento tão especial, porque foi uma das coisas que ela abordou, foi que às vezes é difícil amar quando as pessoas estão nos rejeitando, nos maltratando e não conseguem compreender as coisas que estamos vivendo, mas temos que amar do mesmo jeito. Foi isso que ela falou ontem, e isso para mim foi muito bom ouvir. A gente já sabe disso, não sabe? Mas às vezes nós precisamos ouvir de novo. Então ouça quantas vezes for preciso. Volta lá, escuta de novo. Vai ouvir de novo e de novo até que essa palavra produza fruto e fruto que permaneça. Então não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de reconciliar-se. Não tenha vergonha de reconhecer que errou. E se alguém por um acaso não compreender, não tem problema. Jesus está recebendo. Isso é o que importa. Mas mude. Chegou a hora de mudar. A vivermos intensamente, mas com responsabilidade. Agora nós vamos lembrar de Moisés, tá certo? Quem era Moisés? Moisés nasceu em um tempo onde todos os bebês do sexo masculino estavam sendo assassinados por ordem de Faraó. Porém, Moisés sobreviveu. Não, Moisés não só sobreviveu, ele viveu intensamente. Deus o conduziu. Primeiro, logo em seguida à chegada de Moisés, foi mudado o decreto do rei. Os bebês não eram mais assassinados. Ele chegou e logo em seguida foi tirado esse decreto. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Viveu intensamente no palácio. Aprendeu tudo o que tinha que aprender. Depois que descobriu suas origens, suas raízes verdadeiras, teve que fugir. Passou mais 40 anos no deserto. Mas Moisés não passou 40 anos no deserto se lastimando ou reclamando da situação que ele estava vivendo naquele momento, ou choramingando porque tinha saído do palácio, de toda a comodidade que ele tinha. Moisés passou no deserto, vivendo intensamente, e teve novas experiências, constituiu sua família, teve novos propósitos, teve novas revelações estrondosas sobre Deus e seus propósitos. Aprendeu tudo o que ele
ele tinha que aprender naquele tempo de deserto e naquele lugar. Mas chega a hora de voltar. E volta. Volta para o Egito por ordem de Deus. Mas Moisés não foi para o deserto também por ordem de Deus? Porque você não está vendo Deus dizendo, você vai viver isso, você vai passar por aquilo, você tem que ir ali. Deus não está mandando? Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Moisés teve experiências e revelações estrondosas sobre Deus e seus propósitos. Aprendeu tudo o que ele tinha para aprender naquele tempo e naquele lugar. E quando volta ao Egito, por ordem de Deus, para cumprir o seu chamado, agora ele volta como o libertador de Israel, o líder dos hebreus. Peraí, mas só agora ele se tornou libertador, foi isso? Não, gente. Ele nasceu com a missão de ser o libertador do povo de Deus. Quando ele nasceu, ele já tinha esse chamado dentro do ventre dele. É tão sério que Deus tem o controle de tudo, que quando Moisés é colocado naquele berço, feito pela sua mãe, lançado no rio, que Deus o guarda dentro daquele rio, que aquela mulher pega ele e vai criar ele. Antes dela pegar e criá-lo, a sua irmã chega perto dela e oferece uma mama de leite. E a sua ama de leite é a sua própria mãe. E Moisés vai viver com a sua mãe, protegido pela própria filha de Faraó. Mas quando ele vai viver com a mãe dele, ele vai aprender os princípios necessários para os princípios dos seus dias de vida. Mas se você, por um acaso, não aprendeu no seu becinho, com a sua mãe, os princípios sobre Cristo, nunca é tarde para aprender. Só que tudo que Moisés aprendeu naquele período do desmamamento, através da sua mãe, ficou guardado, arquivado no seu coração, ficou protegido pelo Senhor. E ele foi para dentro do palácio de Faraó, viver com costumes pagãos, adorando deuses estranhos, vivendo com pessoas estranhas, exilado. Mas ele não deixou de viver o que Deus tinha para ele. E ele viveu intensamente, ele viveu plenamente. Nós precisamos aprender o que Deus quer nos ensinar. Nós precisamos viver intensamente porque nós vivemos para Ele. Moisés nasceu com um objetivo de ser libertador do povo de Deus. Moisés foi preparado para ser o libertador, mas ele só foi anunciado como libertador quando chegou o tempo certo, o momento certo, a hora exata, a hora de Deus. E você? Sabe qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Qual é o projeto de vida que Deus tem com você? Tem realmente buscado viver excelente todos os processos? Ou estamos simplesmente vivendo a pandemia e reclamando porque tudo parou? Mudou tudo? Me permita ser boca de Deus na sua vida nesse momento. Deus mudou a sua vida. Deus mudou o seu tempo. Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Não quer dizer que nós não estamos entendendo, não será para o nosso bem. Hoje nós podemos não entender, mas amanhã nós veremos como Ele é, como Ele quer, o que Ele quer e o que Ele fez na minha e na sua vida durante todo esse tempo. O pastor costuma dizer que nós, depois dessa pandemia, nunca mais seremos os mesmos. Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito fielmente nisso, porque quando nós começamos essa pandemia, nós já éramos diferentes. Nós não tínhamos tempo uns para os outros, a nossa vida era uma corrida desacerbada. Tem casais que nem se encontravam dentro das suas casas, porque um trabalhava de noite, o outro de dia, e o desencontro era contínuo. Filhos que não eram acompanhados mais pelos seus pais, nem nos afazeres da escola normais, não assinavam nem a agenda mais, porque muitas vezes assinava só por assinar, nem lia e nem sabia o conteúdo. E hoje você tem que parar e ensinar o seu filho, porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã querida e amada, pense uma luta é sentar com os nossos filhos para ensinar as tarefas de casa. Se você não vive isso, parabéns, glória a Deus. Eu vivo isso constantemente, porque é uma luta onde nós temos que parar tudo que estamos fazendo e ajudar os nossos filhos. Mas essa prática, ela já existia pelos nossos pais. Muitos de nós perdemos por causa da corriqueira do dia a dia. E se você não acostumar a continuar, a dar continuidade ao processo que você tem que começar com os seus filhos, eles não vão mudar. Eles só vão mudar na hora que você mudar. Primeiro você muda, depois que você vai ver as condições mudando. Agora nós queremos ver tudo mudado e não nos permitimos
ser mudados? Eu desafio você neste dia. Eu desafio neste momento você a olhar à sua volta e analisar a sua vida. Quem você era antes de tudo isso? Antes de tudo isso começar. Olhe para dentro de você. Não olhe para sua esposa, não olhe para o seu amigo, não olhe para o seu cônjuge, não olhe para os seus filhos, não olhe para a sua igreja, olhe para você. Para você, é você e Deus. Não é com interferência de ninguém, é você e o Senhor. Olhe e veja quem você era e como você está. Se analise. Como você vivia, em que condição você vivia, sem tempo, sem disposição, e como você está agora. Se por um acaso você disser que piorou, só tem dívidas, sugiro que você olhe por outra janela. Olhe para o outro lado. E se ainda não conseguiu ver nada, então vá aos pés de Jesus, que você não está olhando direito. E peça a Ele para lhe ajudar a passar pelo processo. Porque eu quero te dizer esta manhã, que se você não passar num processo glorificando a Deus, aceitando as mudanças, você não vai sair de onde você entrou. Porque só sai do processo quando nós aprendemos a lição. Enquanto não aprendermos todas as lições que temos para aprender, nós permaneceremos no processo. Então você tem uma escolha: passar e ser aprovado, ou permanecer e ser derrotado. Essa escolha Deus não pode fazer por nós, essa escolha é nossa. Eu escolho todos os dias vencer. Vai ter dias que você não vai conseguir, vai ter dias que vai ser mais difícil, mas eu te desafio a olhar para dentro de você e dizer: Jesus, hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. Hoje eu olhei muito para o passado, hoje eu estou olhando para a condição natural, mas amanhã eu vou me levantar e vou conseguir olhar para o sobrenatural, olhar para ti, acreditando que independente de eu estar entendendo qualquer coisa, o Senhor sabe o que está fazendo. O deserto é para a gente aprender a viver com Deus, a viver para Deus e a viver com Ele, porque muitos dizem que estão vivendo com Ele, mas Ele passa longe da sua vida. Muitos dizem que estão vivendo para Ele, mas se sentam e passam horas e horas relaxando em televisões, em conversas tolas e não leem a sua palavra. Muitos dizem que está conectado com Ele, mas não investe nenhum minuto de oração e consagração por Ele, pela sua vida através dele. Como é que você quer mudança se você não lê a palavra? Como é que você quer ver pelo outro lado se você não se conecta com o Deus Todo-Poderoso que quer mudar a sua vida? Moisés teve uma vida diferente e foi o libertador, porque ele decidiu que iria aprender tudo que tinha que aprender aonde ele estivesse. Moisés entendia os princípios de estar contente em todo e qualquer momento. José também. José não negou a Deus. José não se submeteu a nenhuma ameaça estranha, a nenhum processo errado. José em nenhum momento se misturou com as hipóteses tolas de se mudar o contexto de vida, porque tinha que se submeter àquele processo. Não, eu vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso aqui vai ser melhor para nós, vai ser bom, eu vou sair disso aqui que eu estou vivendo, mas não tem problema, é só uma besteirinha. É não, meu irmão, você tem que andar por fé, mas em obediência a Deus, ligada com Ele, caminhando para Ele, honrando a Ele. Não compactue com coisas erradas, porque se você compactuar com coisas erradas, você vai quebrar princípio e você só vai sofrer. Moisés viveu o que tinha que viver, José viveu o que tinha que viver, e quando terminou, qual foi o fim de cada um? O que foi conquistado através da vida de José? O que foi conquistado através da vida de Moisés? E o que está sendo conquistado através da sua vida? O que está sendo mudado na sua casa através da sua vida? Não esqueça que enquanto você não se submeter ao processo, não será capaz de entrar para outra fase. Conclusão. O exílio foi a prova mais dura da fé de Israel. Eles foram empurrados para o limite da existência. Descobriram que, de fato, eles tinham sido empurrados para o centro, onde Deus está. A carta de Jeremias foi uma repreensão e um desafio aos exilados na Babilônia. Porém, parem de ficar aí com
pena de vocês mesmos. O alvo de quem tem fé não é viver tão confortável quanto possível, mas o mais plenamente possível. Nós somos muito acomodados, gente. Nós estamos acostumados àquele sistema e quando as coisas saem do lugar, a gente começa a estranhar tudo. Começa a ficar tudo como se a gente estivesse perdendo o controle e isso começa a afetar o nosso desenvolvimento. Mas nós não fomos chamados para viver tão confortável quanto possível, mas sim viver plenamente possível. Mais pleno que você puder viver. Vocês viveram na Babilônia por um longo tempo. Isso aqui é o que o Senhor diz através de Jeremias, que eles ainda vão permanecer na Babilônia por um longo tempo. Por isso é melhor que aproveitem e façam o melhor. Não apenas sobrevivam, floresçam. O único lugar que vocês têm para serem humanos é exatamente onde estão agora. O lugar que Deus quer usar você é na sua casa hoje, agora. A única oportunidade que vocês têm de viver pela fé está nas circunstâncias que estão experimentando hoje, nesta casa em que vocês vivem, nesta família e nesse trabalho que vocês se encontram. As coisas foram reduzidas, então aprenda a viver com a redução. As coisas foram mudadas de lugar, então caminhe conforme você está. Mas agradeça a Deus, seja feliz pelo que você tem. Não se limite ao seu estado de espírito com o que você está vendo. Olhe para Deus e veja que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Parem de falar de políticos, criticar pastores, líderes, porque ainda não abriram suas igrejas. Em nome de Jesus, parem com isso. Ore pelos seus líderes, orem pelos seus pastores, para que possam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Intercedam pela sua liderança, clamem a Deus, porque a questão não são medo de pegar doença, a questão é a responsabilidade que cada líder tem com a sua e a minha vida. Quando acontece algo, é cobrado de você que é líder. Não é só as pessoas no contexto geral que são cobradas. Vivam com responsabilidade. Existem pessoas que não conseguem obedecer às coisas que estão para obedecer. Tem pessoas que nós vemos caminhar com instruções básicas para o seu cuidado, para o seu zelo, que não tem. E nós não podemos ser irresponsáveis e colocar pessoas em situações de risco. Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Cuida do meu povo. Como é que você sabe que tem pessoas que não se cuidam e vai encher a igreja de gente? Vocês precisam ser racionais. Vocês precisam parar de achar que são dono das razões e pensar como Deus quer que você pense. Deus sabe o que está fazendo. Quantas pessoas reclamam porque não conseguem assistir o culto online? A nossa igreja, eu vou falar da nossa igreja, não vou falar de igreja de ninguém, vou falar da nossa igreja. O nosso pastor, ele coloca os cultos online e depois ele edita a pregação, passa. As pessoas são bem disponíveis para baixar o link, passar para o celular umas das outras. O acesso é muito fácil, gente. E nós estamos vivendo de uma forma diferente. O nosso site é direto divulgado. Nós colocamos as pregações, as ministrações toda semana. É tudo bem direitinho para que você possa ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa aprender mais do Senhor. Então parem de reclamar dos seus líderes. Eu estou falando para todos. Se a sua igreja ainda não conseguiu abrir, pensa o ambiente, o espaço, se realmente tem como alcançar todo mundo, porque é um constrangimento você olhar para uma pessoa e dizer: não, você não pode participar do culto hoje, porque já tem o número de pessoas que precisavam, que podiam, que é liberado. Isso é feito para cuidar da sua vida, para cuidar de você. Aí tem pessoas que ainda acham que isso é exagero. Não é exagero. Sabe por que não é exagero? Porque
Muitas pessoas ficam se preocupando com guerras de políticos, com brigas que não têm fundamentos e que até têm fundamentos. Mas nós somos igreja, vamos orar, vamos clamar, vamos deixar se envolver com isso. As pessoas que Deus escolheu para se envolver, se envolva na intercessão, na oração, buscando ao Senhor, para que essas pessoas recebam a revelação, recebam a presença de Deus, a mudança do Espírito Santo e cuidem do seu povo. Gente, tem uma coisa que é muito importante que nós precisamos entender. Deus usa pessoas para trabalhar em nós. Quando o povo é levado para o exílio, aquele rei que levou eles tudinho aprisionados, foi Deus que usou ele para que eles levassem ele aprisionado, com um propósito. E eles precisavam passar por aquele processo para chegar ao propósito que Deus tinha para eles. Mas chega uma hora que Deus vai, depois que Deus trabalha no seu povo, aí Deus vai e chama aquele para prestar conta do que ele fez. Porque você é menina dos olhos de Deus. Então não se preocupa com o que estão fazendo errado ou o que deixam de fazer errado. Ora e deixa Deus trabalhar. Porque Deus sabe a hora certa de pegar a pessoa, botar no seu canto e dizer, olha, você tocou nisso, você fez isso, não era para ser assim, agora é comigo e você. Agora você quer fazer o trabalho de Deus? Ore. Você já orou pelo seu líder hoje, pelo seu pastor? Orem pelos seus pastores. O peso da responsabilidade de fazermos o que é certo, cuidando uns dos outros, é muito sério, gente. E se nós estivermos passando essa pandemia, reclamando porque o emprego está difícil, porque o meu salário diminuiu, porque o meu marido ou a minha esposa não está trabalhando mais, as aulas agora são online. Gente, vocês vão perder a oportunidade de serem pessoas melhores, de ser trabalhadas em todo e qualquer tempo. Apóstolo Paulo só foi quem ele foi porque ele viveu plenamente em todo o tempo. Vá pensar sobre a vida de apóstolo Paulo, vá pensar os desafios que ele viveu, vá pensar as coisas que ele passou, até dentro de carro de peixe ele foi jogado para poder não ser morto, e ele glorificou a Deus. E nós, quem somos nós? Queremos ser os bambambãs e achamos que não podemos passar as provas que Deus quer que nós passemos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você passar tudo isso reclamando, falando dos seus líderes e não aceitando o processo, porque você vai ver pessoas lá na frente alcançando alvos e objetivos que você vai ficar assim extasiado. Porque eu vou te dizer, gente, tem muitas pessoas que estão prosperando, estão florescendo nesse deserto. É porque muitas vezes você fica só olhando, só a coisa ruim, só a coisa ruim, só a coisa ruim. Passa para o outro lado e vê as pessoas que estão testemunhando o que Deus mudou, o que Deus falou, o que Deus fez, o que Deus agiu. Olha, antes eu trabalhava assim, agora eu trabalho assim. As vendas online, elas multiplicaram, triplicaram. Como disseram nas redes sociais, que uma coisa que era para acontecer daqui a 5 anos, já está acontecendo hoje. Então veja os progressos. Abra o seu entendimento e peça a Deus para que você possa alcançar voos mais altos nesse deserto, nesse tempo. Porque Deus quer que você floresça. Deus quer que você seja luz do mundo e sal da terra. Deus quer que os seus filhos sintam a falta de você, sintam o desejo de estar perto de você, sinta a harmonia da sua casa, sinta a alegria do Senhor em você. Será que nós estamos sendo tudo isso? Será que estamos passando tudo isso dessa forma? Intercedam, clame a Deus, porque cada um responde por suas decisões. E infelizmente, nem todos conseguem compreender isso. Se cuidem, não quebre os princípios, porque só assim você vai conseguir viver intensamente e plenamente no lugar onde Deus te transportou. Você não está aqui por um acaso. Você não está ouvindo tudo isso agora por um acaso. Deus tem um projeto maior e melhor do que você pode imaginar. Porque assim diz o Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Jesus Cristo te ama e o controle é de Deus. Amém?